Monelli, porca miseria, que cheiro delicioso de manjericana e manjerona. Que está preparando aí? Marcello, aspetta! Tá saindo um podcast de cinema e comida, Marcello! Vai, apressa-te logo então, termina e vamos a mangiare! Aqui é o MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje nós vamos conversar sobre cinema. Então, comida e relações humanas são dois elementos que estão sempre envolvidos na vida real ou no cinema, né? A culinária, os alimentos utilizados e a maneira como essa comida é degustada varia de país para país, né? De povo para povo, mas existe uma estreita ligação entre a comida e o sexo. Então, a gente vai conversar um pouco sobre alguns filmes que conseguem mostrar, assim, com habilidade, essa relação de cinema e culinária. E tipo assim, a culinária é um pano de fundo pra história, né? Então, eu tô aqui com o Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Opa! Estamos aqui com o Daniel, nosso colaborador. E aí, Daniel, tudo beleza? Tudo beleza, e vocês? Tudo beleza. E aí, o Noriega, obviamente, né, Noriega? Tudo certo? Tudo certo. Então, nós poderíamos começar a falar sobre culinária a partir de qual filme? Vocês querem começar sobre uma coisa mais antiga ou tanto faz, pode ser algo mais recente? Qual é a preferência aí? Então, eu quero começar falando desse filme do Wang Kar-wai, O Amor à Flor da Pele, tal, que como eu tava dizendo, é um título que eu acho que não tem nem muito a ver com o título que foi dado em português, não tem nem muito a ver com o filme e nem com a relação que o filme tem com comida, né? O título em inglês dele é algo como assim, na cadência do amor, na melodia do amor, que acho que tem mais a ver, porque o filme todo ele é temperado por uma trilha sonora de música latina, né? De música romântica cubana, aquela que sas, essa música toca o filme todo e tal. E é interessante, porque a relação do filme com a comida, já que a gente tá falando nisso, tem a ver com o seguinte, é um casal, são dois casais que moram muito próximos, porta a porta um com o outro, numa casa assim tem vários apartamentos, né, daquelas casas de cômodos, etc. E o cara é casado com uma mulher que vive viajando e a outra moça também é casada com um cara que vive viajando. O marido fica muito tempo sozinho, essa outra moça, por conta das viagens do marido, também fica muito tempo sozinha e eles não têm vontade de cozinhar em casa. Então eles saem sempre para ir comprar sopa, aquela sopa de macarrão tão eu acho que não é nem Oriente, né? Desculpa, acho que não é nem questão de vontade, eu acho que eles não têm estrutura, porque eu comecei a assistir esse filme, eles moram tipo assim, um quarto alugado, né? Não tem uma cozinha, não tem uma estrutura residencial, né, para poder cozinhar, né? Sim, mas a moça na hora do filme, ela até fala para ele que ela não tem mesmo vontade de cozinhar só para ela. Ela até poderia cozinhar, mas ela acha melhor que como não tá com o marido, né, presente, ela não cozinha. E eles, quando saem para comprar comida, se cruzam. Só que o interessante é o seguinte, eles começam aos poucos, né, a desconfiar e acabam percebendo claramente que os parceiros um do outro estão juntos. Estão tendo um caso, né? Exato, o marido dela e a esposa dele estão tendo um caso. E isso acaba aproximando os dois, né? Eles acabam não desenvolvendo exatamente um amor, mas no início é uma amizade relutante, né? Eles se encontram para conversar, para confortar um ao outro, para fazer companhia ao outro. E um detalhe, para comerem juntos, né? Para fazerem umas refeições mais decentes num restaurante juntos com a companhia de alguém para conversar, para trocar ideia, tal. E aí acho que tá aí essa relação essa coisa da pessoa voltar a comer num restaurante, voltar a fazer uma refeição decente, tá relacionado com eu conhecer uma pessoa interessante, eu voltar a ter prazer na vida, né? Sim. Eles começam a voltar a ter algum prazer de fazer qualquer coisa diferente. O filme vai construindo essa amizade entre eles com muito cuidado, de uma maneira assim, com muita paciência. Se você não tem nenhuma cena de nudez ou de sexo, nada disso, eles começam realmente, é muito mais uma amizade entre um homem e uma mulher tão solitários, e é basicamente isso. Acho que é um filme muito delicado, assim, esse Wang Kar-wai, a direção de atores dele é muito boa, o casal que são os dois atores que fazem que tem essa amizade, a gente viu os dois também naquele filme Herói, né, do Zhang Yimou, daquele casal que tem um plano pra matar o imperador. Se eu lembro o que do protagonista? Sim, eu lembrei. Então, e esse filme que você citou é interessante. Eu lembro que o que chamou minha atenção, eu comecei a assistir esse filme, né, não tive
tempo pra terminar, né, e tal, é que esse filme, ele mostra, vamos supor, ele mostra a moça, né, que o marido tá sempre viajando e o cara, mas os seus respectivos cônjuges, né, ele não mostra. Aparecem. Fica um negócio meio Charlie Brown, assim, só escuta a voz da pessoa e tal, e é uma coisa meio estranha. Só não tem aquele fom, né, do Charlie Brown, mas ele só mostra eles conversando com alguém, não mostra a pessoa. Ou se mostra, só mostra de costas. Eles fazem um segredo, um mistério, né, mas da eu aparência. acho que isso tem uma coisa interessante na narrativa, que isso serve para mostrar a distância que essas pessoas têm dos seus parceiros, né? Quer dizer, é um marido ausente, é uma esposa ausente, é como se ele não estivesse ali. Então esse recurso do filme nunca mostrá-los acaba deixando isso bem claro, né? Que são dois casamentos que estavam assim falidos pela distância e pela falta já de comunicação entre os parceiros, né? Certo, então. Tem vários filmes que abordam nesse tema, né? A culinária, né? Tem o filme do Gerard Depardieu, né? O Vatel. Você conseguiu assistir, Daniel, o Vatel, não? Consegui. O que tu achou do Vatel? Eu já tinha assistido antes, né? Então eu só assisti de novo pra relembrar a história. O filme é fantástico. Não apenas o lado da comida, mas toda a perfeição de tudo que ele quer montar lá pra recepcionar o rei, né? Tem um lance que ele parece que ele tá querendo parar de trabalhar pra esse nobre, mas o rei vai lá, né, se hospedar na casa e tem que ser tudo perfeito, né? Porque ele tá esperando pegar uma verba do rei, né? Uhum. Tem a Uma Thurman também nesse filme. Também. Tá muito bem ela. E o Gerard Depardieu tá sempre ótimo, né? Não sei se o Eduardo gosta. Eduardo, você gosta do Gerard Depardieu? Gosto, eu achei ele um ator muito bom. Os filmes dele são muito legais. Hoje em dia tá meio sumido, mas quando aparece faz um bom desempenho nos seus papéis. É verdade. Ele é maravilhoso, eu gosto também. Ele fala do filme Chocolate. Sim. Manda ver. Esse filme eu assisti há pouco tempo, porque eu fiquei meio cismado que o Shakespeare Apaixonado ganhou o Oscar e tá investindo muito pra esse filme ganhar também Oscar. Ele só foi indicado a 5 Oscars e não ganhou nenhum. E tem o Alfred Molina, que tá no papel ótimo, meio de vilão. Uhum. Ele é um excelente ator, também fez um Octopus no Homem-Aranha 2. Ele só um pouco assim nos papéis, mas eu gosto muito dele. Até na série de TV que ele uma vez ele participou. Então, eu gosto desse filme Chocolate, acho legal, é com o Johnny Depp e a Juliette Binoche, né? O Johnny Depp rouba o filme quando aparece, ele é sempre sensacional, e ele não faz papel normal, ele faz papel meio diferente de cigano, isso é bem interessante. É aquele cara assim, que a mulherada logo fica babando no cinema, né? Todo Latin lover, né? Só que nesse caso ele tá cigano, né? E o Chocolate, no caso, ele é o lance de chegar essa mulher, que quem faz esse personagem é a Juliette Binoche, ela começa a modificar a vida dessa cidade, né? Não sei se vocês se recordam, Marcos e Daniel. Ela começa a modificar, ela abre uma chocolateria e tal, e tem aquele lance meio sensual, o pessoal começa a saborear o chocolate. É isso mesmo, tanto que o prefeito da cidade, ele acha meio estranho que ela tenha aberto uma chocolateria, mas com o tempo os moradores vão vendo que isso é besteira, e até o personagem se redimir no final. Sim, é bem legal, eu gosto muito de Chocolate. E esse filme Chocolate, ele é de que ano? 2000, né? 2000, né? Então, eu vou falar de um filme que eu amo muito, e eu acho que vocês já assistiram. É um filme chamado Como Água para Chocolate. E eu queria ler um texto, assim, pequenininho, assim, do filme, que eu fico fascinada. Eu tava até revendo esse filme hoje, né? E essa história é a história de uma moça chamada Tita. E ela tem um cara que se apaixona por ela e tal. É bem aquele lance do amor romântico, né? Ele viu ela e ficou apaixonadíssimo. E ela é a irmã mais nova de uma família lá que a mãe é viúva, né? Elas moram num rancho. Isso daí é cinema fantástico, né? O nascimento da Tita já começa assim, tipo, no nascimento dela, toda a água assim que a mãe dela chorou durante o parto, a própria líquido amniótico se transforma em pedras de sal, né? E eles ficam usando aquele sal por um tempo. Eu até achei um lance meio nojento, não sei se vocês lembram. Lembra disso? Eu achei. Assim, nossa, que nojo, sal assim. Então, aí a Tita, ela é proibida de casar porque, de acordo com as regras lá da família dela, ela vai ter que cuidar da mãe até a mãe morrer. E ela não pode casar, né? E só que esse cara, quando ele se apaixona pela Tita, ele escolhe, e pra ele ficar junto da Tita, ele casa com a irmã dela, que é uma irmã dela que se chama Rosaura, né? E ele aceita essa situação, mesmo sem gostar da irmã dela, eles ficam se olhando. Então eu vou ler um pedacinho aqui do trecho aqui, que é uma hora que
que o Pedro fala pra Tita, ele entrega umas rosas pra Tita, depois que ele já está casado com a Rosaura, a mãe dela, quando vê ela receber as rosas, fala pra jogar fora na hora, né? E ela abraça as rosas assim junto ao peito dela e corta, né? Chega a cortar, chega a ferir, ela sangrar, né? E ela escuta a voz da Nátia, né? Que é uma cozinheira, né? Da casa delas, assim, que tipo assim, criou as meninas desde pequenas, né? E ela escuta uma voz falando pra ela, em vez de jogar fora essas rosas, ela preparar uma codorna ao molho de rosas, né? E ela prepara esse alimento, mostra assim, passo a passo, ela preparando o alimento, assim, com todo carinho. E tem um trecho do filme que eles falam assim: era como se por um estranho fenômeno de alquimia, não apenas o sangue de Tita, mas todo o seu ser tinha se dissolvido no molho de rosas, para dentro das codornas, e em cada aroma do prato. Dessa maneira, penetrava no corpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calorosa e totalmente sensual. Era como se tivessem encontrado um novo código de comunicação, em que Tita era emissora, Pedro o receptor e Gertrudes a felizarda em que se sintetizava essa relação sexual através da comida. Aí aparece esse trecho assim, a irmã dela, Gertrudes, ela então sintetizava essa alquimia toda na Gertrudes. Ela vai tomar banho, ela começa a pegar fogo, né? E vai subindo aquele vapor de rosas, né? Porque ela se alimentou daquela comida feita pela Tita, né? E o bandoleiro que tá lá lutando super longe, ele sente esse aroma que ela exala e ele vai lá buscar ela a cavalo. É uma cena muito linda, muito bem coreografada, sabe? E ela nua, ele sobe no cavalo dele. Eu achei uma cena muito bonita. E eu acho esse filme fabuloso. Quem é que quer falar alguma coisa sobre Como Água para o Chocolate? Eu gostei muito do filme. Acho que ele mistura vários elementos. Tem comédia, tem drama, tem até meio espiritismo no filme. Sim. A mãe da Tita, eu não gosto muito dela, que ela é meio malvada, né? Ela é aquela mulher muito durona, né? Teve que criar as filhas sozinha. Nem morrendo ela deixa a coitada em paz lá. Exatamente. E tu, Marcos? Então, esse filme ele é inspirado num romance daquela Laura Esquivel. E uma coisa engraçada é que esse romance, ele tá nessa tradição aí que a gente tem na literatura latino-americana do realismo mágico, do realismo fantástico, né, do Júlio Cortázar, do Gabriel Garcia Marques. Tem umas certas semelhanças nesse universo dos livros do Gabriel Garcia Marques e esse livro da Laura Esquivel. O realismo mágico aqui na América Latina e em outros locais também é um grande sucesso, assim. A literatura do realismo mágico sul-americana ganhou o mundo, né? E aí esse filme trouxe um pouco, para quem não conhecia ainda esse universo literário, trouxe um pouco dele para as telas do cinema e para o grande público, né? Aí o filme acabou sendo também esse sucesso muito grande e acabou impulsionando o sucesso do livro também da Laura Esquivel. E tá marcado aí, é um filme que virou cult absoluto, né? Ele tem uma legião de fãs. Quem ainda não assistiu, a gente recomenda. Ele trata não só dessa relação do amor, da sexualidade com a comida, mas ele pega o lance de todos os sentidos, audição, tato, olfato, tudo isso é usado no filme e no livro para mostrar os sentimentos dos personagens, o que está acontecendo com eles. É um livro e um filme muito sensoriais. Eu adoro. Eu não consegui pegar o livro para ler ainda, mas com certeza eu ainda estou procurando. E a gente tem um outro filme também que eu gostaria de comentar, que é um filme chamado Estômago. É um filme brasileiro, né? E é um filme muito legal, um filme engraçadíssimo, né? A direção é do Marcos Jorge, é um filme de 2007. Ele é sobre um rapaz do interior que ele vai pra cidade grande, né? E ele chega lá, perdidaço, aí acaba parando num bar, né? E pede pra dormir no bar do cara, né? E o cara fala assim, olha, você vai ficar aqui, só que você vai trabalhar. Então, você não vai dormir aqui assim de bobeira, não. E aí ele começa a trabalhar pra esse cara e ele tem um jeito natural pra lidar com comida, né? Ele começa a fazer umas coxinhas e começa a atrair pessoas pro bar do cara, né, Marcos? Exatamente. As coxinhas que o dono do bar faz não são muito boas, não. Os salgadinhos dele são meia boca, mas o cara começa a atrair um público do caramba que todo mundo começa a ficar interessado na coxinha que ele faz. Inclusive, eu assisti esse filme à noite e eu quase não consegui dormir de vontade de experimentar a tal coxinha. Dá uma vontade de comer a coxinha, né? Pois é. Mas então, e esse cara, ele começa a fazer o bar desse homem ficar super badalado. Atrai a atenção de um dono de restaurante próximo, né?
que também passa lá no bar e tal, pra tomar uma cerveja, comer uma coxinha, claro, né? E ele faz a sugestão pro Nonato, pro Raimundo Nonato. Ele fala assim, você não quer vir trabalhar comigo no meu restaurante? E tal, e começa a apresentar pro Raimundo Nonato como é que funciona, mostrar os vinhos, a procedência dos vinhos, como é que se prepara um alimento de melhor qualidade, que ele não tinha conhecimento, né? E o Raimundo começa a fazer sucesso e descobrir novas coisas e tal. E ele conhece uma prostituta, né, Marcos? Esse lance da prostituta é bem engraçado, né? Exatamente, porque ela gosta de comer, né? Tal, ela é aquelas pessoas que têm o prazer pela comida, e o Nonato, ele cozinha muito bem e ele acaba conquistando ela justamente pelo estômago, né? Ela acaba se interessando por ele principalmente pela habilidade dele de criar pratos maravilhosos. Ela se encanta com isso, né? Como uma boa apreciadora de comida que ela é, né? Sim. Então, tem uma cena fantástica de ele comendo ela, né? E ela comendo pratão de macarrão, né, Daniel? Então, Chegou normalmente é o contrário, né? Normalmente a mulher conquista o homem pelo estômago, né? Sim, nesse caso aí, ela foi conquistada, né? Por ele, né? Sim. Uma coisa legal desse filme é que ele fala de culinária italiana, que não é... Os filmes que eu assisti de culinária eu sempre falando francesa. Essa é uma diferença que eu vi no filme. Sim. É uma coprodução com a Itália também. É legal esse filme aí, o Estômago. Recomendamos, que vale a pena, viu, gente? O ator que faz o dono do restaurante para onde o Nonato vai trabalhar é o garoto propaganda lá da Balduco, inclusive, né? Então, só para complementar o que já foi falado sobre o filme, que aí acho que faltou a gente falar o que acontece depois, né? Que sim, sem dar spoiler, né? De preferência. Essa relação dele com essa prostituta vai ter um fim trágico que vai levá-lo à cadeia, né? Ele vai ser preso. E lá na cadeia, o relacionamento dele com os outros presos vai ser também diferente, especial, também por causa dessa habilidade dele como cozinheiro. E eu acho que o filme ele é interessante no começo, mas a partir do momento em que ele vai preso, que o filme engata mesmo e fica realmente fantástico, né? É verdade. Não, imagina os caras na cadeia tendo que comer altos... sei lá, misturados malucos, e chega um cara que cozinha super bem, entende muito de culinária, e os caras têm corrida lá até pra poder arrumar os temperos mais exóticos, né? Lembra disso? Exatamente. Tem o lance também que eles vão ter uma visita de um cara lá importante da facção criminosa, e ele é incumbido de preparar um banquete, né, pra receber o cara, e aí é que o filme vai dar uma virada muito grande na posição dele dentro do presídio e dentro da cela onde ele tá e tudo, a partir desse tal almoço aí que ele tem que preparar. Olha, é um baita filme. Muito legal, boa diversão. Sobre esse tema da culinária, eu vou te falar, é um dos mais interessantes que eu assisti, viu? Não fica nada a dever para outras obras aí internacionais que tratam do tema da comida e etc. Esse filme é demais. Exatamente. Então, eu vou comentar sobre um filme chamado Simplesmente Marta. Esse filme é um filme assim que é vários países, né, reunidos para fazer esse filme. É Áustria, Alemanha, Itália, Suíça, né? E esse filme, ele tem um remake. E até o Daniel comentou que ele tinha assistido o remake, né? O Sem Reservas, né, Daniel? Não, eu tinha pego o DVD para assistir, mas eu não deu tempo de assistir. Deu tempo de assistir, né? Então, mas olha, eu recomendo, como é um remake assim que é quase quadro a quadro o original, eu recomendo que assistam o Simplesmente Marta, que é até bem superior. Essa atriz que faz a protagonista é bem melhor do que a Catherine Zeta-Jones, né? Então, esse filme, ele conta a história de uma cozinheira, assim, super badalada, né? E tal, que ela vive pra isso, né? Pra trabalhar pro restaurante dela, né? E ela tá esperando a visita de uma irmã, e a irmã dela sofre um acidente, morre a irmã dela e o cunhado, e fica a menina, né? E a vida da Marta vira de cabeça pra baixo, porque ela, como sendo uma tremenda de uma cozinheira, ela, primeiro que ela não entende a coisa básica, assim, que a criança tem esse lance de se alimentar de coisas simples, né? Ela não faz questão absoluta de comer um prato exótico com sabor agridoce e tal. A criança come um macarrão, fica super feliz. Só que a Marta, ela não sabe fazer isso, ela não sabe nem lidar com a criança, ela é totalmente despreparada, né, pra isso. E ela também não
pra cozinhar assim, a comida que a criança tem o prazer, fora esse baque que ela tem de perder a mãe, o pai, ela tá com a tia, que ela não conhece muito bem, que ela não tem intimidade, entendeu? Ela tem que ir se acostumando, né, Daniel? Sim. A Marta não tem nenhuma aptidão, assim, de lidar com pessoas, né? Tanto que no começo do filme ela está fazendo uma sessão de terapia e falando do que ela poderia fazer, assim, de pratos. E aí o analista pergunta pra ela, afinal de contas, por que você tá aqui? Ela fala assim, eu tô aqui porque a minha chefe me mandou. Isso, minha chefe me mandou. E por que ela te mandou? Aí ela falou assim, não faço a mínima ideia. E toda vez que ela vai no analista, ela fala de comida com ele. E ela leva um prato, né? Sim. Ela leva uma comida cozinha muito gostosa. Pra ele, pra ver o que achou. Tá conversando com o cara e fala assim, ó, experimenta isso aqui. É verdade. É uma história muito bonita, esse daí Bela Marta. E esse Sem Reservas não chega aos pés, gente, do Bela Marta, viu? Procurem o Bela Marta, que é um filme muito bonito. E tem um final belíssimo também, um final que é meio inesperado. Vale a pena, viu? Então, Marcos, quer falar algum? Não, sobre o Sem Reservas, eu queria fazer uma pergunta. Eu não assisti o filme, mas eu queria saber se na versão americana, que é com a Catherine Zeta-Jones, quando a analista pergunta pra ela, ela responde que eu não aguento mais o Michael Douglas? Não sei. Por isso que ela tá lá no psiquiatra? Não responde não. Não, normalmente quem teria que ir no analista é o Michael Douglas, né? Não é ele que é viciado em sexo? Deve ser, né? Deve ser, pô. Tem até um contrato do caraca, o casamento dos dois tem maior contrato. Se o cara cornear, o cara vai pagar a maior multa astronômica. Meu. Eu acho que o remake é muito bom, gostei dele. Ah, tudo bem. Tá certo. Bem parecido, aliás. Lembra? Quase quadro a quadro, né? Quase. O americano tem um lance assim, que ele não gosta de legendas, né? Não sei se vocês sabem, devem saber. Sim. Então, qualquer filme, qualquer obra, de qualquer país, normalmente vai haver uma versão americana, porque o filme pode ser o filme mais legal que há, mas se for um filme falado em espanhol, falado em árabe, falado em japonês, vai haver um remake americano, não é verdade, Marcos? Os americanos não gostam muito de ler legendas e, dada a situação da leitura no país, eles não gostam... Uma boa parte da população não gosta muito de ler mesmo, né? Na verdade. Certo. A situação da educação nos Estados Unidos está meio caótica, né? Então talvez isso se reflita também um pouco na preferência deles por não ler legenda, né, no cinema. Uhum. Também muda o final do filme, né? Geralmente é. Porque tem uma coisa também, isso é uma coisa que o Daniel falou que é importante, porque determinados tipos de história no cinema americano, você tem aqueles velhos clichês e aquele velho andamento que o filme que o público americano está acostumado. Então, quando um filme estrangeiro faz sucesso, mas o roteiro dele sai muito, ele se distancia muito de certos padrões, eles dão uma parada para ele ficar mais próximo do tipo de história, né, e do tipo de andamento da história que o público americano gosta também, né? Também eles dão dão uma americanizada na história, não é verdade? Isso foi o que aconteceu com o REC, por exemplo. Mesmo. Quarentena, que eles deram aquela repaginada, ficou com mais cara de filme americano, né? Ficou ridículo, não gostei não. Pois é, eu também não gostei. Eu fiquei com medo que aparecesse o Dexter no meio do filme, já que tinha a irmã dele, né? Mas tudo bem. Nossa, aparecesse ia ficar melhor, cara. Eu gosto desse ator. Gostaria de falar de um filme que é um culto, é um filme que ele é outro filme. Aliás, os filmes relacionados com culinária, vários deles viraram cult, né? E, sem fazer um trocadilho, caíram no gosto do público, né? Tampopo, que é um filme japonês, é uma produção de 85, dirigida pelo Juzo Itami. Esse filme ele tem como protagonista o nome do personagem que é Goro. O ator, o Tsumoto Yamazaki, a gente viu ele naquele filme recentemente, o Partidas, que até a Angélica gostou bastante do filme. Eu amo muito esse filme Partidas. E esse filme Tampopo, eu acho que ele tá bem dentro do nosso tema, porque esse é um que realmente a comida é o assunto central dele mesmo, né? A comida na cultura japonesa, principalmente, né? Que ele conta a história de uma moça chamada Tampopo. Ela é dona de um restaurante ali de estrada, etc. Um restaurante onde os caminhoneiros param para comer e tal. E ela trabalha com
macarrão, né? Aquele macarrão lamen, né? Que os japoneses tanto gostam, tudo, só que o macarrão dela é meio sem graça, não é um macarrão muito bem feito, né? Ela faz aquilo meio como uma profissão sem se entregar muito àquilo. E o restaurante tá meio falido. E aí o entregador de leite, que é esse Goro, né? Que é um cara, que é um personagem que... Esse filme é engraçado, que ele, além de ter como tema culinária, ele se passa numa época aí mais ou menos anos 70, talvez, final dos anos 70, só que ele tem uma cara... Ele tem elementos de faroeste, num filme que é passado na nossa época atual e sobre culinária. Esse personagem, o Goro, ele é bem o típico herói de filme de faroeste. Ele é aquele sujeito meio solitário, que chega no local e acaba tentando transformar a realidade ali e tal, através da força, mas também da inteligência, da astúcia. E ele fica interessado na Tampopo, né, que é na moça, e ele resolve ajudá-la a aprender a fazer um bom macarrão lamen. Tem um lance até de mestre macarrão, né, você falou? É isso? Sim, tem uma das cenas, por exemplo, é um mestre, né, explicando para um discípulo, usando o macarrão para ensinar budismo pro discípulo, né? E porque o filme vai contando essa história, ela vai tentando espionar os outros cozinheiros, espionar os restaurantes de sucesso aí que trabalham com macarrão para tentar descobrir a fórmula, tentar pegar as ideias de um, de outro e fazer a fórmula do macarrão perfeito. Junto com essa história, você tem outras historiazinhas que elas são encaixadas, né, ao longo do filme, sem ter exatamente relação com a história principal, mas elas são todas histórias que falam da relação dos japoneses com a comida, tal. É uma coisa bem curiosa. Assisti, o filme é ótimo, eu ri bastante, viu? Dessas histórias paralelas, a mais interessante é o rapaz vai no dentista tirar um dente, depois ele tá chupando um sorvete, porque o dentista falou pra ele tomar coisas geladas, né? Aí aparece um menininho e fica olhando pra ele com sorvete, chupando sorvete lá. Aí tem um cartazinho assim pendurado no pescoço do menino e tá escrito assim: somente produtos naturais. Que é muito engraçado. Engraçado. Como se o menino estivesse na rua pra darem comida pra ele. Certo. O Marcos assistiu um outro filme legal também chamado A Comilança, né, Marcos? Assisti. Então, A Comilança é um filme do Marco Ferreri, de 1974. Esse filme, ele já começou, no lançamento dele, ele causou uma certa polêmica. No Brasil, ele acabou sendo proibido. Em alguns outros locais, ele foi um filme que causou, assim, um certo mal-estar na época. Já começa porque o filme tem uma premissa curiosa, né? Porque normalmente a comida, ela é símbolo da vida. A gente se alimenta por prazer e para se manter vivo. E aí você tem os 4 personagens do filme, eles têm a intenção de comer até morrer. Eles fazem um suicídio através da comida. E isso já é uma premissa curiosa. E não é através de qualquer comida, porque eles têm fixação em pratos extremamente bem feitos e belíssimos, né? Eles preparam a própria comida com requintes de alta cozinha, certo? Com um bom gosto fantástico. As cenas que o filme tem de preparação da comida são espetaculares, é para qualquer um ficar com água na boca. Só que essa comida maravilhosa toda que eles estão preparando, eles pretendem usá-la como arma para se matarem. Os 4 personagens são vividos por 4 nomes assim importantes do cinema europeu da época, que é o Marcello Mastroianni, o Ugo Tognazzi, o Michel Piccoli e o Philippe Noiret, que são 4 caras que também eram muito conhecidos por participarem de comédias, eram nomes assim, grandes nomes da comédia europeia. E aí você tem esses 4 atores muito simpáticos, né, que o público já tinha uma grande adoração por eles, tinha uma simpatia enorme pelos personagens que eles viveram em determinados filmes ao longo dos anos, e você tem os 4 assim empenhados em se matarem por um motivo que a gente não sabe exatamente, mas aos poucos, ao longo do filme, a gente percebe que eles todos têm dentro de si algum desespero, alguma grande desilusão, alguma grande decepção com a vida que nunca é mostrado em detalhes, né? Assim, a gente desconfia, né? Porque, por exemplo, o Marcello Mastroianni é aquele cara bom vivant, né? O cara é o garanhão, né? Aquele cara que não se preocupa muito com nada, ele quer saber de curtir a vida, de curtir os carros, curtir as mulheres, mas talvez ele guarde um certo vazio
vazio dentro dele, né? Você tem o personagem do Philippe Noiret, que é um sujeito que vive sozinho com a mulher que ajudou a criá-lo, a ama que criou ele, né? Uma espécie de governanta que ele tem. Então cada um, na verdade, tem algum aspecto meio triste na sua vida e eles têm essa decisão de se matarem através da comida. O filme causou mal-estar também porque ele tem alguma cena, ele tem cenas de, evidentemente, já que as pessoas estão tentando se matar, ele tem cenas de vômito, de mal-estar, tem muita, é o filme, não sei se vocês chegaram a assistir, é o filme com mais peidos da história do cinema, se eu não me engano. Eu ouvi falar alguma coisa que era meio gasoso esse filme aí, mas eu não cheguei a assistir. Mas o Daniel chegou a assistir essa comilança, Daniel? Não assisti, eu só vi o comentário, até que pretendia baixar, né? Agora, a sorte é que a mídia não tem cheiro, né? Se tivesse... Opa! Porque também tem uma coisa, além dessas cenas flatulentas, tem um outro momento do filme em que, por exemplo, o esgoto da casa dá problema e a casa é literalmente inundada pelos dejetos, né? Nossa, e olha, isso e comida, como é que deu pra casar, né? Isso e casa isso com comida, mas é bem isso, porque ele inverte a lógica que a gente da relação humana com a comida, que é uma relação de prazer e de manutenção da vida. Eles, ao contrário, tudo bem, eles têm prazer em comer, mas eles estão buscando um caminho suicida. Isso é uma metáfora, eu acho, pro desespero humano, para às vezes a espiral de loucura e autodestruição que o ser humano tem. Isso é uma metáfora poderosa e perfeita para isso. Por isso que o filme, até hoje, você assiste, ele é, ao mesmo tempo que ele é chocante, ao mesmo tempo ele te leva a uma reflexão muito séria sobre o sentido da vida, sobre o alcance que o desespero humano pode ter. É realmente um filme contundente, eu acho, a Comilança. E diferente dos outros filmes relacionados com comida e gastronomia. Ah, que legal. E você, Eduardo, quer comentar algum filme, querido? Com a gente? Quer falar um mais novo, Julia e Julie, né? Meryl Streep, né? Da Meryl Streep, Teletucci, dirigido pela Nora Ephron. Não, é Mensagem pra Você, Sintonia de Amor. Sim. É uma comédia meio romancinho, né? Daí mostra dois tempos, o personagem da Meryl Streep que cozinhava antigamente na França e queria lançar um livro para culinária francesa para americanos que não sabem cozinhar. E daí no presente tem a Julie, que ela quer começar a escrever um blog porque a vida dela é meio ruim, as amigas dela têm dinheiro, ela fica meio com inveja. E daí o marido dela apoia ela, começa escrevendo blog as receitas do livro original da Julia. E daí começa a ter popularidade. Então o livro é baseado em um livro mesmo. Mas é história real mesmo, o filme. Eu assisti esse filme aí, eu não gostei muito porque a Nora Ephron, na minha opinião, ela é uma roteirista assim meio limitada, né? Apesar que tem um filme dela que eu gosto muito, que é aquele Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, né? Que o Marcos odeia. É com Billy Crystal e a Meg Ryan, né, Marcos? Não faz muito o gênero de cinema que eu gosto, mas, né... Mas agora, eu gosto muito da Meryl Streep, viu, cara? Ela tá excelente no filme, entendeu? Eu acho que a história é uma história, assim, bem... como é que eu posso dizer? Uma história, assim, bem pra juventude e tal, né? Que... não sei qual é o apelo exato que essa história tem. Como é que pode? Será que a juventude tem interesse em culinária? Ou mostra apenas uma moça que resolveu criar um blog e falar sobre culinária, né? Não sei dizer. Eu só sei que a Meryl Streep pode ganhar até indicação ao Oscar com esse filme. Que ela tá muito boa no papel. Ela tá excelente, viu? Mas eu acho que precisa mais do que a Meryl Streep pra salvar esse roteiro aí, cara. Eu gosto demais. Eu adoro ela falando Bon Appetit! Acho mal barato, cara. Então, e Julie and Julia, né? É com aquela atriz que fez acho que é o Encantada, né? Amy Adams. Da Disney, né? Ela é muito talentosa e tal. E, bom, eu acho que realmente a Meryl Streep, ela é ao concurso, né? Pra ganhar Oscar, eu já não sei nem quantas vezes que ela foi indicada a Oscar, a Meryl Streep, né? Ela é uma atriz que eu amo muito mesmo, entendeu? Se eu assisti esse filme foi por causa da Meryl Streep. Adoro essa mulher. Também que a Meryl Streep é uma atriz muito versátil também, porque você tem, às vezes, grandes atores. Eu vou citar um exemplo aí de um cara que é um grande ator, mas ele tá fazendo o papel dele mesmo já há uns 20 anos, que é, por exemplo, o Jack Nicholson. Ele fica aquele mesmo tipo meio ranzinza, meio sarcástico e tudo. A Meryl Streep já não, ela faz tipos assim radicalmente diferentes, né? Ela pega desde Na Dúvida aquela mulher completamente recalcada, nossa, esse filme preconceituosa, morta por dentro. Ela chegou até a super atuar nesse filme, né? Porque o pessoal ela até engoliu todo mundo, né? O Philip Seymour Hoffman só não foi
engolido por ela, porque ele é um ator fantástico também. Porque ela fazendo essa vilã, né? Que essa freira é uma vilã, né? E ela tentando destruir a imagem desse padre. Nossa, maravilhoso. A gente vai falar isso ainda em algum podcast em que eu vou convidar um padre, acredite se quiser. Será que eu consigo? Espero que sim, né? Seria interessante. Eu não sei no que isso pode dar, né? Mas enfim... Então, mas esse, como eu tava falando, é mais ou menos isso. Ela é uma atriz muito versátil, e mesmo num filme assim, que tem uma diretora que não é lá muito inspirada, talvez como a Nora Ephron, ou até mesmo você pega a Meryl Streep em filmes que não eram Mamma Mia, tão excelentes assim, mas ela sempre está excelente, né? Ela acaba sendo motivo, às vezes, para você ver um filme que não chega a ser um grande filme, mas ela tem sempre uma grande atuação. Até, por exemplo, aquele O Diabo Veste Prada, é um filme que eu não gosto muito, eu não achei assim aquilo tudo, mas ela tá vale o filme, né? Como sempre. Vale o filme. Bom, um outro filme que também pode ser chamado de culinária é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim, com Que certeza. todo mundo assistiu, né? Tem as duas versões, com o Gene Wilder e agora o último do Tim Burton, com o Johnny Depp. Uhum. E aí, qual que você gosta mais? A antiga? Eu não assisti, eu não lembro da primeira. Eu não lembro da primeira versão. Eu sei que eu assisti, mas eu não lembro, faz muito tempo. Sessão da tarde, rolava muito, cara. Ah, sim, passava, eu lembro. Adorava. Eu lembro que passava, mas só não lembro da história. Eu gostei dessa versão. Eu não tenho como eu comparar com a versão antiga, porque eu não lembro da versão antiga. Mas eu gostei da versão atual. Então, a versão atual, assim, eu não li o livro, tá? Mas quem já leu, já comentou comigo que essa versão aí do Tim Burton, ela é uma versão mais fiel ao livro, né, Marcos? O livro é do escritor Roald Dahl, e realmente a versão do Tim Burton, ela tem muitas semelhanças aí com o livro, etc. O livro não é um livro muito extenso, tal. Agora, eu acho que a diferença aí entre os dois filmes, além, claro, dos efeitos especiais, de todo aquele universo, né, visual que o Tim Burton a gente está acostumado, é os protagonistas, né? O Gene Wilder era um ator que estava mais para ser um ator simpático e tudo. Ele era um Willy Wonka um pouco mais, eu acho, palatável, mais agradável. Enquanto que o Johnny Depp fez um Willy Wonka mais para realmente mais perturbador, um pouco, né? Mais perturbador. É um Willy Wonka mais perturbado, mais estranho. E eu acho que é mais interessante, sabe por quê? Porque se você for pensar no cara... vamos olhar sobre o aspecto como história, né? Se você for pensar no cara que se tranca numa fábrica com um monte de lumpa-lumpa e muito chocolate, o cara é um pouco perturbado, né, Eduardo? O que tu acha? Eu acho que ele é mesmo, com o lumpa cantando aquelas musiquinhas estranhas, né? É verdade. Musiquinha pra cada personagem, né? Agora, claro, né? O meu prazer, assim, é ver a versão original, né? Mas eu acho essa versão aí do Tim Burton muito legal também. Acho que não desmereceu a história, não. Ela só somou. Só deixou a história mais legal ainda, viu? Eu acho maravilhoso esse filme. É lindo, muito legal. Eu acho legal também que é o seguinte, é uma das representações, assim, uma representação fantástica da loucura que criança tem por doce, né? Tá, o doce, chocolate talvez principalmente, é uma coisa que tá no imaginário da criança, esse amor pelo e esse amor também por figuras fantásticas, pelo cientista louco, pelo cara que tem alguma espécie de poder sobrenatural, e nada mais sobrenatural do que alguém, né, conseguir fazer o chocolate perfeito. Eu também, como criança, eu ia querer conhecer esse cara de qualquer maneira. Meu sonho também, meu sonho é ir pra lá, cara, que criança, né? Até hoje, meu sonho também é ir pra lá. Mas até adulto, né? Quem não gosta de chocolate? E aí, muito legal. Aí eu comprei o DVD e veio um chocolate de brinde. Opa, 10, meu. Chocolate com cookie de chocolate, é maravilhoso. Comi um minuto. Olha, já que a gente tá falando de chocolate, eu vou falar de um filme que tem relação com chocolate, mas num contexto assim que vai pro outro lado, né? Totalmente diferente. É um filme de 73... que eu acho um dos filmes mais curiosos aí dos anos 70, o filme chama Sweet Movie, um filme doce, ou outro título que foi dado é um filme afrodisíaco, é um filme do Dusan Makavejev, e é um filme que eu acho interessante pra caramba, porque primeiro que ele ficou famoso como sendo um dos filmes mais anárquicos e transgressores, assim, dos anos 70, né? É um filme que ele conta basicamente duas histórias. Uma delas é a história de uma moça, uma Miss, ela é literalmente um mega empresário
ela é comprada por ele, né? Eles fazem um concurso que é a beleza virginal, a virgem mais bonita da América. E esse empresário promove esse concurso para poder eleger essa virgem e literalmente comprá-la para ser a mulher dele. Nossa, então, que deprê. Que deprê. Ao mesmo tempo, conta a história também de uma moça que ela tá vindo do leste europeu num navio carregado de doces. Essa outra moça, ela fala que ela é uma artista popular, né? E tal. E ela vem pregar a ideia que os ideais do socialismo, no caso aí, talvez os ideais do stalinismo, na verdade, né? Podem ser coisas belas. Ali nos países da Cortina de Ferro também existe arte, também existe amor, também existe prazer, porque ela tá num barco cheio de doce e de açúcar. O barco tá apinhado de doces. Só que aos poucos, à medida que as duas histórias vão se desenvolvendo, essa moça, aqui a modelo, a história dela é, claro, uma crítica ao capitalismo, né? É um grande empresário que quer comprar uma virgem para ser esposa dele. Ela é vendida como um objeto. A gente vai percebendo aos poucos que o cara trata ela como um objeto, como uma coisa, ao ponto que ela resolve fugir. Ao mesmo tempo, essa moça que vem do leste europeu, que ela é o outro lado da história, e você começa a perceber que, na verdade, ela tem aqueles... Ela vive o leste europeu, na época era ditadura, né, ditadura comunista, etc. Ela é, na verdade, uma recalcada e ela tem instintos assassinos. E instintos assassinos e pedófilos. E ela esconde tudo isso através daquela coisa da artista pra frente, a pessoa que distribui doces e alegria pro mundo. O filme, ele desmascara tanto os podres da sociedade capitalista quanto os podres da sociedade comunista socialista da época. E a relação dele com comida, além dessa coisa dos doces, tem duas cenas fabulosas no filme, que eu acho. Uma tem um casal que transa num tonel cheio de açúcar e tal, e depois o rapaz é assassinado dentro desse mesmo tonel, né? E tem muito essa relação do doce, do açúcar com a sensualidade e também com a depressão, porque na verdade essa personagem que ela tá nesse barco, o barco, na frente do barco é um busto do Marx, né? Do Karl Marx, pra vocês terem uma ideia das metáforas que o cara usa. E tem uma cena também no filme que é o que mostra essa personagem que é a modelo, tal, que é comprada pelo empresário, depois ela foge. Ela, depois de passar muitas aventuras e desventuras, ela acaba virando garota propaganda de uma marca de chocolate. E tem uma cena que virou um ícone do cinema dos anos 70, que ela é coberta completamente de chocolate, totalmente nua, né? E ela faz uma dança sensual, isso vai ser um comercial de chocolate. E o curioso é que ela tá... É uma cena, assim, absolutamente hipnótica, mas o cara que tá do outro lado da câmera filmando ela, ele só tem um único pensamento na cabeça, que é: nós vamos vender chocolate pra caramba e vamos ficar ricos. Tá, o filme termina assim, com uma última grande crítica ao capitalismo e à coisificação das pessoas, né? Tal. E o filme é uma brincadeira, sweet movie e tal, com essa coisa que ficou também muito comentado nos anos 70, que as pessoas depressivas, as pessoas recalcadas apelavam pro açúcar, né, pro doce, pra esconder as suas mazelas, o seu sofrimento, etc. Tentavam adocicar a vida amarga que elas tinham com um pouco de doce. Então, quem não se entope de açúcar quando tá mal? Exato, e o filme faz o tempo todo, ele brinca com essa coisa do açúcar servir pra eu mascarar minha tristeza e tudo. É um filme muito curioso, viu, que eu recomendo. Pô, legal. Então eu vou falar sobre um filme chamado A Festa de Babette. Esse é um filme dinamarquês, é um filme de 1987. Ele é com uma atriz muito legal chamada Stephen Aldran. Esse filme, ele conta a história de um homem, assim, um senhor idoso, que ele vive com duas filhas, né? E eles são super religiosos, apesar que eu acho que é uma religião criada por eles, né, Marcos? Ou é impressão minha? Eu não lembro exatamente, alguma religião, é alguma vertente do protestantismo. Exatamente, mas é uma religião, assim, que, tipo assim, ele moldou, tem os seguidores dele e tal. Ele é meio o guru daquela aldeia, né? Se dá pra... ele é um pastor ele é um pastor que ele tem uma interpretação própria, né, da Bíblia e tudo, né, e da ascese religiosa. Exatamente, então aí ele vive lá com as duas filhas, né, que são moças muito bonitas, né, muito piedosas, né, e tal, super religiosas também, né, e o lance desse filme que eu acho interessante é que as filhas do cara vão modificando a vida de outras pessoas com as quais elas têm contato. Primeiro chega lá o sargento, né, é sargento, Daniel? Ele é um soldado. Cabo, né, um soldado, né? Eu não lembro a divisa dele. Então. A patente. Ele é mandado pra lá por indisciplina. Sim, ele fica lá como se estivesse de castigo, né? Sim. Pelo pai, né? E ele tem contato com
com uma das moças, ele fica encantado, né? Ele resolve mudar a vida dele e tal. E o barato, assim, é que as moças não falam nada, né? Elas são super caladas e tal. É um lance meio pela transmissão do olhar, né? A maneira como eles se comunicam, né? E elas mesmas, assim, eu não sinto nelas, assim, que elas tenham paixão pelas pessoas, né? E sim que as pessoas se apaixonam por elas, né? No caso desse soldado, ele fica encantado com a moça e ele resolve mudar a vida dele. A partir dali, em vez de ficar na bebedeira e não ter propósito na vida, ele resolve mudar, ele resolve casar, resolve cativar lá uma das páginas da rainha da época, né? Da Dinamarca e tal. E tem esse soldado e tem outro que me emociona muito, que ele é um cantor, ele é um tenor, né? Um cantor de ópera e tal, acho que é Monsieur Papin, né? O nome dele. E ele também, atrás de paz e tranquilidade, ele vai parar nessa vila, fica lá na Rutilândia, né? Essa vila que eles moram. E ele vai pra igreja e acaba vendo uma das filhas, né? No caso, a outra filha, ela cantando. E a mulher tem uma voz impressionante. Eu vou até colocar um pedacinho, um trechinho aqui dos dois cantando, né? C'est toi que j'aime, ton cœur est mon cœur même, l'amour nous unira. E aí, ele cisma que tem que dar aulas pra ela, que vai transformar ela numa diva, que o mundo inteiro vai conhecer ela. Só que para essas pessoas, né, eles não têm... eles viveram a vida inteira naquela vilazinha, sem contato com o mundo, né? Quer dizer que eles ficam isolados ali, não tem tanta importância para eles a fama, o sucesso, a grana, né? Então tem uma vida muito simples, né? E acaba que ela para, né, de tomar as aulas com ele, né, ela não quer mais, ele volta lá e eles nunca mais se reencontram, né? E no caso, aí muitos anos depois, né, Marcos, já mostra elas já duas senhoras, já com bastante idade, e entra a Babette na vida deles, né, Marcos? Exatamente, a Babette, que ela é uma cozinheira, né, francesa, ela tá fugindo das perseguições que aconteceram por conta da repressão à Comuna de Paris. E ela vai parar ali nesse lugar, na Rutilândia, né, nessa aldeiazinha da Dinamarca. E aí... Elas fazem umas papas, assim, com cerveja e pão, é uma coisa meio nojenta, né? Que elas servem aos velhos, aos idosos lá, né? Que deve ser uma comida típica, né? Da região, só que é meio escrota, né? Eu achei. E quando a Babette começa a cozinhar pra elas aceitam ficar com a Babette, né? Que através justamente daquele cantor de ópera, né? O Monsieur Papin, né? Que ele pede pra senhorinha lá, que ele era apaixonado, que ela ajudasse a Babette em nome de tudo que ele já sentiu por ela, etc, né? E a mulher cozinha extremamente bem, né? Mas eu acho que é muito pouco, assim, o que ela demonstra de culinária perto do que ela é capaz de fazer, né? A Babette, todo ano, uma amiga na França joga na loteria pra ela. Todo ano, assim, os mesmos números. E um dia ela recebe uma carta lá na vila falando que ela ganhou 10 mil, sei lá, francos, né? Isso, né? Que é uma grana, assim, muita grana mesmo, né? E tal, nessa época, né? E aí, a Babette pede para as duas velhinhas se ela tem autorização para oferecer um banquete, um jantar, né? E como é que as velhinhas reagem, Daniel? Elas começam... quando ela começa a ver ela chegando com aquela comida, tartaruga, começa a falar, nossa, é bruxa, é uma bruxa. Aquela tartaruga horrorosa. Começa a ter pesadelos com a tartaruga, né? Sim. Aí fazem umas orações, né? Eles não gostam nada. Aí falam assim, quando ela fizer a comida, não saboreiem a comida. Tanto que na conversa, na mesa, durante a comida, eles só falam do tal do pastor. Exatamente. Esse banquete ela quer oferecer justamente porque é aniversário da morte do pastor, né, Daniel? Sim. Então, aí a Babette recebe a autorização, começa a fazer os pratos mais elaborados, mais bonitos, mais interessantes, assim, coisa que esse pessoal nessa vila nem sonha, assim, não tem a menor noção, entendeu? E os vinhos mais caros, os conhaques mais refinados mesmo, né, para oferecer. E nessa ocasião dessa festa, volta a se reunir junto a eles esse ex-soldado, né, que eu acho que já nessa altura um general, né, já teve tipo 40 anos depois, né, ele já é uma pessoa de patente super alta e tal, já teve altas aventuras, né? Parece coisa de filme da Sessão da Tarde, né? Altas aventuras. Parece. Então, ele começa a reconhecer naqueles pratos
um banquete que ele foi junto a outros oficiais na França, num café muito famoso chamado Café Anglaise, né? E ele conta, assim, ele vai saboreando a comida e, nossa, ele conta a história dessa cozinheira que ela fazia a comida e fazia o pessoal se sentir como se estivesse saboreando tipo assim, o amor ali, né, que a pessoa usa pra cozinhar, né, e tal. Eu sei que é um filme muito delicado, esse A Festa de Babette aí. Esse é um filme de 87, eu não vou contar o final do filme pra vocês, né? Então, mas assistam, vocês vão gostar. É um belíssimo filme. E essa Stephanie Aldran, Marcos, depois o que ela fez mais? Eu não lembro, eu adoro essa atriz, eu não conheço mais nada dela. Eu não me recordo outros filmes que ela tenha feito. Eu sei que ela acabou fazendo umas outras produções, mas nada que tivesse o mesmo sucesso que o Festa de Babette. A Festa de Babette. Então é muito legal, gente, recomendo, viu? Alguém mais aí? Cozinheiro, o ladrão, a esposa e seu amante. É o filme do Peter Greenaway, né? Sim, filme de 1989 com a Helen Mirren. Ah, essa mulher tava linda nessa época, hein? Tá. Olha, quem quiser lembrar dessa mulher, ela fez a rainha, né? Recentemente, né? A rainha? Ela fez a rainha. Ela já tá bem coroa e tal. Ah, sim. Rainha, Garotas do Calendário. Esse filme é lindo, Marcos. O que você foi falar? Adoro demais. Assisto umas velhinhas tudo se despindo, assim, super sexys. A Helen Mirren também tá naquele filme do Excalibur, né? Sim, novinha também. Isso. Puta filme, legal. Fala aí, Daniel. Bom, tudo acontece dentro de um restaurante que pertence a um criminoso chamado Albert Spica. Opa! Tá? E ele tem uma esposa chamada Georgina, que é a Helen Mirren, tá? E ele é muito grosso, mal educado. Ele passa o tempo todo comendo e falando. E ele sempre tá criticando alguém. Ou é a esposa, ou é um dos seus capangas, ou é um cliente do restaurante. E sei que ele é irritante. Com 10 minutos de filme, você já quer quebrar a cara dele. É duro de aguentar esse sujeito, viu? Realmente, ele é muito irritante. O interessante desse filme é que você tem poucas cenas externas. O filme começa com uma cena externa num estacionamento de os capangas estão maltratando um cara que devia pra ele, pro Albert Spica. E no lugar onde nesse estacionamento tem vários cachorros. E em uma ocasião, ele tá saindo com o carro, ele atropela o cachorro e deixa o cachorro lá morrendo. Agonizando. Ele só se preocupa com ele próprio e mais nada. E tem o cozinheiro, que eu acho que é a única pessoa que enfrenta ele ali, né? Que o cozinheiro fala, não fume na minha cozinha, toca ele de lá, essas coisas todas, né? Ele respeita o cozinheiro, né? Porque ele é um cara que gosta de comer. Sim, é porque é um cara que gosta de comer, que passa o filme inteiro comendo e falando besteira. Ele é gordão assim, não? Não, ele dá uma aparência, ele não é é um gordo que engana, entendeu? Ele não é aquele gordão obeso assim, sabe? Ele é o cara compacto. Ele é um gordinho compacto, dizer assim, entendeu? Ele lembra um pouco, sei lá, o Luciano Pavarotti, um pouco mais magro, ou sei lá, Sim, o Bud Spencer, de repente. Uhum. Tony Soprano também. É, uma barbinha, né? E o tempo todo reclamando. Bom, nesse meio tempo, tem um bibliotecário que frequenta o restaurante e o tempo todo ele tá lendo. E a mulher dele, a Georgina, começa a flertar com esse bibliotecário e até que eles começam a ter um caso. Toda vez que esse Albert Spica vê o bibliotecário, ele passa lá e fala assim, pega um livro, joga no chão, ou pergunta, o que você tá lendo aqui? Aqui não é lugar de ler? Aqui não é biblioteca? O cara vê o Robert Spica e quer se picar também. É, ele também quer espicar o cara. Robert se pica. Então, aí o final é bem surpreendente. A vingança dela contra ele é fantástica. Essa cena é antológica, cara. Eu vi esse filme há muitos anos atrás. Então, é legal esse filme. Quer falar alguma coisa dele, Marco? Olha, eu sou suspeito pra falar dos filmes do Peter Greenaway, porque ele é um cara que eu gosto pra caramba. E afora a história do filme, que ela é uma história interessante e tudo, acho que outra coisa pra se destacar é que é um filme que ele é visualmente impressionante, como todos os filmes do Peter Greenaway, né? Você teve os figurinos, mais uma vez o Jean-Paul Gaultier, aquele figurinista, em outra participação dele fazendo figurinos para cinema. Você tem, cada ambiente é pintado de uma cor, tem uma cor que se sobressai para representar ali o drama que os personagens estão vivendo naquele momento. A iluminação tem um cuidado também para ela transparecer através dela o que está acontecendo ali, para ela ser mais um elemento para contar a história. O Peter
Greenaway, ele se preocupa tanto com o visual nos filmes dele, tanto com as interpretações, elas têm um pouco de teatralidade, são meio bufas, né? Quem assiste os filmes dele fica até meio assim, acha meio esquisito um pouco essa preocupação tão grande com cenários, com a luz, com a iluminação, a própria maneira como os atores se portam nos filmes dele, que é um pouco uma coisa meio teatral, meio exagerada e tudo, mas é tudo dentro da proposta estética do Peter Greenaway, que é um cara que quer trazer um pouco da linguagem do teatro, da linguagem do grande teatro para dentro do cinema. Ele até falou uma vez que o lance dele, o cinema é uma arte profundamente visual, sensorial. Ele até falou que quem quer contar uma história que escreva um livro, não faça um filme, né? Para ele, realmente, determinados detalhes estéticos são até mais importantes do que a história. Ele é um cara que se prende mais à estética visual da cena. Ele não descuida dos roteiros. São roteiros bem interessantes, são histórias interessantes. Ele também não descuida disso. Mas a preocupação estética está em primeiro plano, né? Até além das bizarrices também que você tem nos roteiros dos filmes dele. Tal. E esse, o Cozeiro, Ladrão, Sua Mulher e o Amante, eu acho que ele é um dos filmes mais perfeitos, assim, de exemplo do universo do Peter Greenaway. É o filme também dele que fez um sucesso, acabou tornando ele visível, assim, né, pro mundo todo. Certo. Quero comentar sobre um filme chamado Preciosa Iguaria. Eu gosto muito de filme de terror, né? Esse é um filme, apesar que se você for falar em alimento e terror, todo mundo já vai pensar em zumbi, né? Afinal, os zumbis ficam comendo carne humana, tal, mas não, nós não vamos falar sobre isso. Mas tem um filme chamado Preciosa Iguaria. Ele, em inglês, ele saiu como Dumplings. E eu acho que o título original dele é Gaujin, um negócio assim. Então, esse filme é um filme de 2004 e é o seguinte, tem um DVD chamado Três Extremos, né, que eu já peguei pra assistir, que são 3 histórias de terror e tal, super interessantes. E também nesse DVD tem esse Preciosa Iguaria. Só que, no caso, fizeram um longa também sobre essa história aí. Ele conta a história de uma ex-atriz que ela tá envelhecendo, o marido já não tem atração sexual por ela, ele tem amantes, ele é super ausente, né? E no caso, ela conhece através, assim, do boca a boca, né? Sobre uma mulher que ela tem uma receita ali para a juventude. Esse é um filme que ele aborda, assim, a obsessão que a pessoa tem pela beleza. E ela vai atrás dessa mulher, ela explica pra ela como é que funciona e tal, pergunta assim, quantos anos que você acha que eu tenho? Ela fala assim, você tem em torno de 30 anos. Aí a mulher responde, não, mas eu tenho muito mais do que isso. Aí quer dizer que ela oferta ali pra moça uns pastéis, né, recheados, né, só que são uns pastéis cozidos, né. Só que o recheio desses pastéis aí, que é a grande parada, né, do negócio, a crueldade tá justamente nisso. Os recheios desses pastéis são de fetos humanos. Quer dizer que... É nojento. E essa mulher, essa cozinheira aí que faz essa preciosa iguaria, né, entre aspas, ela é uma aborteira e ela vai por aí nos hospitais recolhendo e tal. É uma história bem escrota, assim, mas é uma história interessante, né? Justamente porque retrata essa obsessão pela beleza. É aí que eu me foquei, que eu achei legal, né? E essa ex-atriz, ela vai ficando uma mulher mais bonita, mais interessante. Ela tava, acho que meio em prévia de querer se matar porque ela não conseguia ter filhos com o marido dela, por isso que o casamento dela tava indo abaixo, né? E tem um lance, assim, uma sacada bem legal, assim, justamente sobre isso, assim. É um filme interessante, esse Preciosa Iguaria, viu, gente? Quem quiser conhecer, tem até o Três Extremos, né? O Three Extremes, né? Que é bem interessante, né, Marco? Sim. Além desse segmento, né, que depois virou longa-metragem, os outros 2 também são bem interessantes. Inclusive, tem um dos segmentos, que não esse aí da Preciosa Iguaria, é dirigido pelo Chan-wook Park, que é da trilogia da Vingança. Nossa, demais esse cara, meu, muito legal. Tomates Verdes Fritos. É baseado no livro de Fanny Flagg. Daí conta a história de uma dona de casa que tem um marido que tá visitando, acho que é a mãe dele no hospital, né? Daí ela começa a encontrar uma velhinha e começa a conversar com ela. Ela toca receitas de comida. É um drama bonito, assim. Que lançou o Chris O'Donnell pro cinema americano lá. Tá meio sumido, né, o Chris O'Donnell, né? Tá, depois do Batman Robin sumiu mesmo. Também, né? Que horror aquilo. Horroroso aquele filme. É o Batman mais gay do mundo, esse daí, que tem o Chris O'Donnell. E aquela que o Marcos matou, né? A gente só foi descobrir isso depois de muito tempo. Eu quero ver alguém mostrar ela viva em algum lugar, pra provar o contrário. Aí eu falei pra ele assim, cara, mas essa mina tá numa série, tava passando uma série na Fox,
Sei lá, tu é louco, não morreu nada. Era um holograma, era feito por computação gráfica. Não Ela até inventou o jeito que a mulher morreu. Acho. Nossa. Tem os filmes que ele, além de falar sobre comida, eles abordam a política, também, tipo assim, o comportamento, assim, dessa geração, desse século. Tem um filme, por exemplo, chamado Nação Fast Food, né, Marcos? Então, tem esse filme Nação Fast Food, ele é dirigido pelo Richard Linklater, né, que o pessoal lembrar, por exemplo, é o diretor do Escola do Rock. E esse filme, eu gostaria de falar dele, mas eu queria falar rapidinho, fazer uma ligação dele com outro filme, que é aquele Super Size Me. Sim. Então, que são dois filmes que eles falam de comida, mas sobre um outro aspecto, que bem que a Angélica falou, é o aspecto um pouco negativo, assim, né, porque nesse filme, por exemplo, o Nação Fast Food, ele faz uma pergunta que eu acho que é pra gente se perguntar mesmo, que é mais ou menos o seguinte: olha, os caras vendem uma quantidade imensa, né, as grandes redes de fast food, de hambúrgueres, de comida rápida, tem a carne bovina, por exemplo, como base, né? Como é que eles fazem pra abastecer tudo isso, pra manter essa quantidade de carne chegando? Como é que funciona essa coisa das grandes corporações? O que tem por trás disso? E o filme, sempre tem merda, né? Literalmente tem merda, porque o Nação Fast Food começa justamente isso. Um cara é chamado pelo patrão para investigar. O cara trabalha numa grande rede de fast food, é uma espécie de lobista dela, e ele é chamado para investigar uma denúncia de que tem coliformes fecais, né, nos hambúrgueres, né, que estão sendo servidos nessa grande rede de fast food. Ele vai atrás do frigorífico, vai atrás dos distribuidores e vai tentar descobrir o que está acontecendo. O que está acontecendo é bom a gente lembrar, antes de eu continuar, que é o seguinte, que houveram realmente denúncias verdadeiras, né, na época, de contaminação de carne de outras redes de fast food que existem de verdade, né? Por exemplo, se a gente for lembrar, né? Pois é, sem citar nomes, né? Então. Eu não tenho dinheiro pra pagar processo judicial. Não, depois sai, tá bom, depois sai na edição. Então, mas exatamente, houve aí denúncias na época reais disso. E o cara descobre o seguinte, que na verdade o matadouro lá, o frigorífico, ele contrata imigrantes ilegais que são explorados, que não têm experiência no trabalho. O negócio é feito de qualquer jeito para diminuir o custo e aumentar o lucro, e quem se lasca com isso é o consumidor. E acho que mas o consumidor tá acostumado a ingerir merda, porra. Não é isso que o cara fala no filme lá? O personagem do Bruce Willis, maravilhoso. Isso, o Bruce Willis, ele é um intermediário entre o frigorífico, né, o matadouro e essa rede de fast food, e ele, quando inquirido nessa história da contaminação, ele fala o seguinte: olha, o hambúrguer o pessoal come ele frito mesmo, não vai ter problema. E outra coisa, para esse país aqui, no caso os Estados Unidos, serem a grande nação que ele é, muita gente teve que comer um pouco de merda no seu hambúrguer, viu? Não é assim que funciona o capitalismo. A merda do capitalismo. E aí eu faço um paralelo desse filme com o Super Size Me, né? Que é aquele documentário... É a dieta do palhaço. A dieta do palhaço, né? Que o cara, né? Ele passa um mês comendo só comida de fast food, né? Daquela grande rede, famigerada grande rede de fast food aí, que a gente tem aquele palhaço ridículo, que é o garoto propaganda, mas enfim. E o que acontece é que o cara o corpo dele a entrar em colapso, né? Porque... Mas vem cá, o cara... você me desculpa assim, só uma parte, tá? O cara parte de uma premissa horrível. Eu acho que esse filme, apesar de ser um documentário que tem essa crítica, que o fast food é uma coisa que realmente faz mal, tá? Que as crianças não devem ficar ingerindo esses... Eu acho que o cara parte de uma premissa esquisita. Sabe por quê? Porque por que você iria querer você se contaminar com um alimento que você sabe que faz mal, só pra você provar algo? Então, esse aí é o lado talvez sensacionalista do filme. Exatamente, mas é o lado eu acho negativo isso. Mas é o lado interessante também, pelo seguinte, porque tem muita gente que faz exatamente o que ele faz não há um mês, mas há vários anos. Sim, né? Mas no caso, no filme, eu não tô defendendo, porque eu acho, olha, pra mim, só pra citar o exemplo de uma cidade que não tem cultura, que nem a cidade que eu moro, é uma cidade onde abre 2 grandes redes de fast food e nenhum cinema, e nenhum teatro, entendeu? Eu sou totalmente não favorável, tá? Mas eu acho assim, que no caso, eu
acho que é um pouco sensacionalista mesmo, tá? O que ele quis provar. E ele quis se autopromover, né? Tanto que ele tem uma série, né, Marcos? Sim, depois isso acabou virando série. Então, colocavam umas substâncias proibidas no leite aí pra aumentar o volume do leite. Foi um escândalo do leite, acho que ano passado. Ah, foi da... Eles colocavam... Aquela marca dos bichinhos, a marca dos bichinhos. Vai ter muito pi nesse podcast, hein, gente? Dá-lhe... Então, mas é isso, ela gente. Tomou? O Super Size Me eu acho interessante, tá? Mas eu acho interessante no nível... tipo aquele cara que morreu aí com um rabo de raia no coração. É o cara que fica colocando em situações de risco pra se autopromover, entendeu? Então, se ele quer provar algo, eu acho que não precisa ser dessa maneira. Já não é o caso do Nação Fast Food. Que ele é um filme que ele tá contando uma história, um roteiro interessante, mas o Nação Fast Food, ele é uma crítica do mesmo jeito, uma crítica social e comportamental, tá? Só que eu acho de uma maneira mais rica, uma crítica muito melhor, né, Marcos? Sim, e o Nação Fast Food é outro bom momento daquele ator, o Greg Kinnear, né? Sim, ele tem lá os momentos dele, né? Tem, desde o filme lá, Melhor é Impossível, lá ele tem, acho que acertado a mão várias vezes, assim, né? Tem tido interpretações marcantes. Então, tem uns filmes aí que eu acho muito legais, assim, tipo, aquele lá com qual é o nome lá? Com o Murilo Benício, odeio esse filme. Sabor da Paixão. Nossa, esse filme passou, sei lá, na tela quente, eu vi uns pedaços, assim. É um filme dispensável, viu? Falando horroroso. É ruim mesmo. O Murilo Benício sendo dublado, né? Muito esquisito isso daí, né? Consegue estragar o filme só de estar nele, né? Eu não vou nem falar da Penélope Cruz, porque eu acho ela uma atriz que, pelo menos trabalhando com Almodóvar, tá? Ela é fantástica, essa mulher, entendeu? O último aí que eu não assisti ainda, é o Abraço dos Partidos, diz que é fantástico, né, Marcos, com a Penélope Cruz. A Penélope Cruz, ela é uma excelente atriz, né? Teve momentos, assim, maravilhosos nos filmes do Almodóvar. Teve um bom momento aí também no filme do Woody Allen, recentemente, o Vicky Cristina Barcelona. Mas ela não acerta sempre. Ela também, de vez em quando, se envolve numas bombas aí, Mas né? pode perceber que as bombas sempre estão relacionadas a quando ela quer... Tipo assim, ela vai pro cinema americano. Eu acho que os filmes americanos que tem a Penélope Cruz não são muito legais, não, entendeu? Mas um gosto pessoal meu, né? Então, vou fazer uma pergunta pra vocês três aí, um por um aí. Ô, Daniel, o que você faria se você conseguisse ter o George Bush na tua mesa? Ou pai ou filho? Na tua mesa pra se alimentar? Pai e o filho? O pai ou o filho? Quando eles olhassem pra lá, eu ia colocar veneno na comida dele. Eu daria aquele veneno de rato igual a Leila Lopes tomou. Opa, tá todo mundo querendo matar. Eu dava uma sapatada nele. Sapatada? Mas vê se acerta, hein? Mas como tava na mesa bem perto, eu ia acertar. Falou de sapato, eu lembrei, cara, que aquele cara que jogou o sapato, jogaram um sapato nele, tu viu? Ele foi dar uma entrevista, não sei aonde. E disse que jogar o sapato lá é ofensivo. Nele, cara. Fantástico. Então eu quero falar de um filme chamado O Último Jantar. Ele é uma comédia, assim, humor negro, né? A história é assim, são 5 amigos, né, e tal, que eles sempre se reúnem todo domingo pra poder conversar sobre política, sobre comportamento, sobre ecologia e tal, e sempre chamam uma pessoa pra poder bater papo, né, e tal, trocar ideias, né? E num desses eventos aí, a pessoa que viria não pôde aparecer, né? E o cara, ele fica com o carro quebrado e traz uma pessoa pra casa, né? Uma pessoa que deu carona pra ele, né? Só que o cara é um psicopata, entendeu? E o cara, do nada, começa o cara querendo sentar e rezar, né? E os caras são todos ateus, né? E tal, acharam isso meio esquisito. Mas o cara meio fascistóide, dando umas declarações meio esquisitas, né? Eles começam a cortar. Sei que acaba eles matando esse cara, né? E fica naquele desespero, né? Pô, caramba, o que a gente vai fazer? Vamos enterrar. Enterram. Aí o que acontece? Eles, através desse evento, eles sem querer acabam descobrindo que esse cara, além de tudo, era um psicopata que já estava matando em outros estados, né? Eles começam, eles pegam gosto pelo negócio, eles começam a matar pessoas que, eles convidam uma pessoa, mas sempre uma pessoa meio controversa e tal, e pensar assim, pô, vamos começar a colocar uma garrafa de vinho normal e uma garrafa de vinho com veneno, tá? Uma verde e uma azul, né? Dependendo do que a pessoa falar, a gente dá a garrafa verde, que
uma garrafa que não tem veneno. Mas a gente perceber que a pessoa não vale a pena, a gente dá a garrafa azul que tem o veneno, né? Pô, o primeiro que ele chama é ótimo. Ele chama um padre que o cara ele faz ele é a favor, ele prega lá na igreja dele que ninguém crie grupos de apoio para os familiares de pessoas soropositivas, né? Eles falam, nossa, mas o senhor é padre, o senhor é cristão, né? Como é que o senhor tá aí defendendo que as famílias não podem ter apoio? Ah, porque esses homossexuais todos têm que morrer. Nós devemos pegar todos eles e colocar todos numa ilha com comida suficiente para que durem só suas breves vidas e que morram todos. Então o cara é fascistoide, né? E eles começam a envenenar todos, né? Que aparecem lá. Esse foi um filme de 95 com a Cameron Diaz e tal. E é um filme bem bolado. Eu perguntei pra vocês esse lance aí do Bush pelo seguinte: eles, durante o filme todo, vai mostrando que é o personagem do Ron Perlman, né? Por sinal maravilhoso, como sempre, né? E tal. O cara dando umas declarações, tipo nesses programas de entrevista, ele falando coisas assim absurdas, entendeu? Que os mendigos têm que ser todos defenestrados e tal. E esses amigos, eles ficam assistindo e falam, nossa, que absurdo esse cara. Já depois que eles estão matando, o cara acaba parando na mesa deles. Por isso que eu perguntei pra vocês, o que vocês fariam, né? Se o George Bush fosse parar na mesa, né? Tá certo. Esse filme é interessante pra caramba, o Último Jantar. E é um dos papéis da Cameron Diaz que eu gosto. Eu não sou muito fã dela não, mas até que ela tava bem legal nesse filme. Animações, né? Tiveram algumas animações referentes à comida. Obviamente Ratatouille, né? Todo mundo aqui já assistiu, né? Muito bonita essa animação, muito bem feita. Coisa da Pixar, né? Como sempre, né, Marco? Dá pra um rato se tornar cozinheiro e isso dá certo? Isso é uma tremenda sacada, né? Pô, imagina um rato na cozinha cozinhando. O rato por si só na cozinha, a presença dele já é uma coisa nojenta, né? Exatamente. Mas isso brinca com aquela velha história, né? Aquele velho conceito do escolhido, né? O cara que é o escolhido pra ser grande em alguma coisa, às vezes ele é uma pessoa que é a última pessoa que você imaginaria que acabaria se destacando naquele ramo, naquilo que ele faz. É o cara que você pensa, não, esse cara não serve pra isso de jeito nenhum. E muitas vezes o cara que vai realmente se destacar é essa pessoa mesmo, né? Que ninguém imaginaria que teria talento ou condições de fazer aquilo, né? E o Ratatouille, ele pega essa ideia aí que no nosso mundo do adulto ela é muito discutida, né? Do destino humano, né? Se eu realmente sirvo pro destino que eu quero pra mim, e coloca esse problema para as crianças de uma maneira assim muito bonita, muito perfeita, eu acho. Agora eu queria comentar com vocês, se vocês lembram, cenas de filmes que tem uma cena relacionada à comida interessante ou curiosa. Eu queria fazer essa brincadeira com vocês aí. E que vocês lembram rapidamente. Eu vou falar o primeiro, tá? E aí a gente fala rapidinho. 9,5 Semanas de Amor, que tem aquela cena do cara lá, o Mickey Rourke lá alimentando a Kim Basinger, que foi uma cena muito satirizada depois pelo Top Gang, né? Tal, teve o cara fritando bacon na barriga da mina, dobrando a pizza, enfiando na boca dela. 9,5 Semanas de Amor, essa cena é muito famosa. Então, Indiana Jones, Tempo da Perdição, que tem aquele jantar estranho, até cérebro de macaco. Muito nojento. Eu assisti no meu colégio, tinha uma menina que tava vendo e começou a passar mal, começou a vomitar lá. Até eu, muito nojento essa cena, umas cobras, né? Putz, mas cara, é muito engraçado. Esse é o filme do Indiana Jones, assim, mais, né, nojentinho. É muito pesado, né? É bem pesado e dark. Mas olha, eu lembro de uma cena de um filme do Bigas Luna chamado Jamon Jamon. Tem dois caras, cada um pega um pernil, né? E lutam usando o pernil como arma. Tá, um dos caras é o Javier Bardem, por sinal. É uma cena assim interessante. Usando o pernil como arma. Cada um pega um pernil e eles brigam usando o pernil como se fosse um porrete pra bater um no outro. É uma cena inesquecível, fantástica e tal, e que eu acabei de dar risada na época. Então, eu lembro também da Maldição do Cigano, Stephen King, né, que o cigano toca ele fala magro, e o cara é um cara gordão assim, o cara pode ingerir toda a comida possível, tal, apertar na boca assim um negócio de chantilly que o cara não consegue engordar de jeito nenhum. É desesperador isso daí, ele vai comendo cada vez mais e até que chega um ponto que ele começa a entrar em colapso, né, só perde peso, né? É muito interessante a Maldição do Cigano. Bom, não é exatamente uma cena, mas é um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Eu já tinha comentado com vocês uns dias atrás aí. É O Boi. É um filme sueco de 1992 em que uma família mora numa fazenda onde eles trabalham. São trabalhadores da fazenda, né? Então eles estão no inverno. Todo mundo tá passando fome, porque só tem um boi na fazenda. O nome do filme é O Boi? O Boi. A filha dele tá doente, então ele vai e mata o boi, escondido. Aí ele guarda a carne num buraco e enterra com neve.
neve. O tempo vai passando e as outras famílias vão perceber, que moram ali na fazenda, vão percebendo que a família dele tá engordando e todo mundo magro. Todo mundo passando fome, praticamente, né? Comendo pouco e eles estão engordando. E o dono da fazenda descobre que o boi sumiu. Falou, o boi sumiu, cadê meu boi? Começam a pressionar o cara até que ele confessa que ele matou o boi por causa preocupado com a saúde da filha, né? Aí ele é condenado a 5 anos de cadeia por causa dessa cena. Aí acontecem coisas depois que eu já não posso contar, né? Mas ele fica 5 anos preso por causa de ter matado o boi. E as pessoas que conviviam com ele lá na fazenda, eles pedem pro dono da fazenda perdoar ele, né? Porque 5 anos é muito. Mas ele não perdoa e o cara fica 5 anos preso mesmo. Aí depois, quando ele sai da cadeia, muitas surpresas, muitas reviravoltas, altas confusões. Altas confusões, né? Na sessão da tarde. Beijo Roubado. É um filme com a Nora Jones e o Jude Law, dirigido pelo Wong Kar-wai, né? Sim, é um filme assim que ele é um dono de lanchonete, tem umas tortas bem gostosas, e ela sempre vai comer uma torta de um certo sabor, que é a torta das tortas que o cara tem é a que sempre sobra. Acaba rolando um affair, né? Entre eles. É muito legal esse filme. E vários outros filmes aqui que nós estamos aqui esperando vocês comentarem, vocês falarem pra gente o que a gente esqueceu aqui, né? De falar, né, Marcos? Eu queria dizer que a comida, né? Esse símbolo máximo aí do prazer, da conservação da vida, comer é uma celebração da vida. E claro que o cinema não podia deixar de tratar desse tema. Eu acho, inclusive, que esse tema e essa relação também com a culinária, com a arte culinária, atraíram muitos diretores importantes, acabaram gerando filmes aí espetaculares, assim, que viraram filmes até de culto, né? Tal. Outros filmes também nem tão bons, né? Então eu acho que é isso. Acho que esse podcast foi bem interessante, viu? Tem muitos filmes aí sobre comida que eu gosto e que fazem parte aí da minha videoteca básica aí. E só pra finalizar, eu queria falar do último filme, que é o Comilão Otezanek, do Jan Svankmajer, que é a história de um casal que não podem ter filhos e o cara acaba pegando um tronco de árvore e esculpindo um filho fictício. Só que esse tronco de árvore acaba criando vida e ele tem uma fome incontrolável. Ele come literalmente tudo que aparece pela frente. Toda a comida que você puder dar pra ele, qualquer coisa ele come. Ele come comida, ele come objetos e a fome dele vai aumentando tanto que ele começa a comer também seres vivos e pessoas e tal. E o casal acaba se metendo, por conta disso, numa tremenda enrascada. Então é um filme que não é exatamente sobre comida, mas é sobre fome, sobre apetite, né, incontrolável. E mistura atores reais com animação, naquele estilo que é o que o Svankmajer, né, esse diretor tcheco tão característico dele, tudo. É um filme de 2000, eu recomendo. Antes de começar a procurar sobre o tema de filme de comida, eu pensei que tinha poucos, até que me surpreendi pela quantidade que tem. Nossa, tem tanto, a gente nem conseguiu falar sobre todos, viu? Muita coisa. Mas tem uns filmes bem interessantes, tem uns que são meia boca, tipo, simplesmente irresistível também. Então eu gosto dos filmes que mostram chocolate, mas fico com vontade de comer chocolate. Aliás, tô agora morrendo de vontade e não tem nenhum aqui em casa. Opa, eu tenho, pega aí. Vou sair daqui, eu vou na Bomboniere imediatamente. Quando começamos a pesquisar material sobre filmes que envolvem gastronomia, eu achei uma lista de 36 filmes. Claro que não falamos desses filmes, de todos esses filmes. Então, quando você assiste um filme que tem a relação com comida, é claro que a primeira sensação que você tem é a vontade de comer, né? Sim. Aí união o útil ao agradável, que é assistir filmes e comer, né? É claro que tem alguns filmes que é recomendável você não assistir comendo. Senão... Nossa, qualquer um do Takashi Miike, vai. Com certeza, nossa. Nossa, meu, Audition. Então, a minha consideração final sobre o tema, né? O cinema e a gastronomia é bem o que eu comecei a falar no começo do podcast, né? Eu acho interessante, eu sou uma pessoa que, além de tudo, eu gosto de cozinhar, cozinho, né? E eu acho fantástico, pra mim, o cinema é uma coisa mágica, né? Que você te leva pra várias culturas, pra conhecimento de várias maneiras, como a culinária, né? Que a culinária, se você for parar pra pensar na pessoa que cozinha, a pessoa que tem o domínio sobre, a pessoa faz uma mágica, faz uma alquimia naquele momento, né? A pessoa ter a propriedade de cozinhar e transformar aqueles alimentos, uma coisa gostosa, maravilhosa, que traz todas essas sensações, né? Porque nossos sentidos estão todos relacionados a isso. Quando a gente tá comendo, a gente tá sentindo o aroma, fora o paladar, né? É
E o cinema trazendo, além de tudo, a culinária, né? Quer dizer que fica uma coisa mais mágica ainda, né? E essas histórias que elas têm como pano de fundo a culinária, enriquece a história. Eu acho interessante, eu acho muito legal. Sem contar o romantismo, né? Que uma boa parte dessas histórias aí, se a gente for analisar, também tem uma relação, né? O amor e o alimento, né, Marcos? É verdade. Inclusive tem essa coisa da comida afrodisíaca, né? Que certas comidas até são um tempero, assim, pro amor mesmo, né? Carnal. Acredita nisso? Afrodisíacos e tal? Eu acho que o maior afrodisíaco que existe é a imaginação, mas uma comida gostosa pode ajudar, né? Ajuda, né? Assim, é romântico, né? O fato de você acreditar na comida, que a comida vai te dar um poder também. Tem comida que te dá o poder de correr pro banheiro, né? Abordamos aqui um pouco sobre o tema cinema e gastronomia, né? Culinária dentro do cinema e tal. E quero deixar aqui por último recado aqui, pessoas não vão ao cinema comendo de tudo. Isso é uma coisa muito chata e inconveniente, né? Você tem que ouvir filme com 200 pessoas mastigando, né, Marcos? O que você acha? Por favor, mastiguem devagar, sem fazer muito mastiguem barulho. Devagar ou mastiguem só depois da sessão. E na hora de amassar o saquinho plástico, também sejam econômicos, né, com barulho. Sim, então, o cinema é uma coisa que você tem que prestar atenção, depende do filme, também se você for ver um filme mais com explosões e tal, talvez nem incomode tanto, né? Eu me incomodo um pouco, pra falar a verdade. Jogue no lixo as embalagens também, né? Exatamente. E sem manteiga líquida, que tem um cheiro horroroso, além do barulho, você tem que sentir aquele aroma horrível. Mas isso acontece mais quando a gente vai numa sessão de um filme que é pra criança, pra adolescente que tá... Aí que você pensa, cara, que tem de adulto que curte ficar comendo no cinema. Também, né? Você de neguinho que passa até pega o marmitex, entendeu? E leva pro cinema pra comer o marmitex. Nossa. Então, mas quando tem 100 pessoas na sala e 90 estão com aquela pipoca com manteiga, realmente é duro, viu? É duro, é osso. É complicado. Então, eu queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente, aqui nesse bate-papo. Muito obrigada, Daniel. Obrigado a você. É um prazer participar, como sempre. Assim, quero também agradecer ao Eduardo. É a primeira vez que ele está participando com a gente, tá? Seja bem-vindo e volte sempre. Volte sempre, Eduardo. A porta está aberta, viu? Se me convidar, eu volto sim. Muito obrigada pra você, viu? Que bom, a gente tá participando aqui com o Eduardo, que é uma pessoa que escutou o nosso podcast e gostou. Isso é tão legal, né, Marcos? É legal a gente saber que a gente tem esse retorno, né? A pessoa gostou e se animou a participar. Isso olha, já valeu a gente ter começado só por causa disso. Então muito obrigada, viu, Eduardo? Dessa vez eu posso falar, não pessoalmente, mas ao vivo, né? Muito obrigada, viu? Sempre que puder, eu tô aí. Tá certo. Então, um abraço a todos. Muito obrigada a vocês pela audiência. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pelo contato.cinemasmorra@gmail.com ou deixe comentários lá no blog, tá? E eu agradeço e bon apetite a todos. Bon apetite. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.